A outra questão, né, que é um tópico realmente importante, é a parte de incidentes, né? Ninguém gosta de falar do que não deu certo, mas é importante justamente para que haja melhorias, né? Afinal de contas, para você rever e implementar ou né, somar algo que não foi colocado inicialmente, eu preciso saber o que deu certo e o que não deu certo para fazer esse mapeamento geral do programa de compliance. Então, aqui na próxima pergunta, existe, né, a quantidade de incidentes que aconteceram, né, durante esse período, durante os 2 anos ali que vocês têm para poder responder a COP, e confirmado, né, o número de incidentes, a natureza, né, do incidente, informar qual ano corrente aconteceu, né, em que ano de fato aconteceram esses incidentes. E, claro, existe a opção também, né, de você colocar não divulgar. Então, a empresa ela tem a opção de não divulgar, mas é importante, por exemplo, justificar por que ela não quer divulgar o que não deu certo. Pode falar, minha. Complementando, já que você acabou de colocar no slide anterior e nesse, o que a gente nota é que, sim, implica um nível de maturidade a empresa conseguir e estar pronta e preparada para reportar os incidentes de corrupção. É como a Jaque colocou, a gente cuida de um tema que é sensível aqui no Pacto, então a gente sabe sobre isso, a gente sabe que é um tema tabu, muitas vezes, para lidar, às vezes, até dentro da própria empresa também, mas a importância e a maturidade que é a gente conseguir reportar sobre os incidentes de corrupção envolvidos, inclusive para dizer como que ele foi resolvido, como que ele foi mitigado, como que o programa de integridade conseguiu captar aquele incidente, conseguiu remediar aquele incidente. Então, para a gente, do lado do Pacto Global, mostra uma maturidade conseguir divulgar incidentes de corrupção que ocorrem. Claro que existe a opção de optar por não divulgar, e aí você justifique, né, da melhor forma possível, e o ponto aqui também é que isso aqui não é uma ferramenta de investigação, uma ferramenta de punição. A intenção do pacto não é punir empresas, né? A intenção do pacto é justamente conseguir avaliar e ser uma ferramenta para que as empresas avaliem o seu próprio grau de maturidade, como que está o passo a passo da implementação desse programa de compliance. E conseguir falar sobre os incidentes de corrupção que acontecem é um passo de maturidade. No Observatório 2030, que nós temos aqui na Rede Brasil, nós monitoramos, por exemplo, os indicadores de anticorrupção. E um dos indicadores de anticorrupção que a gente monitora é justamente se nos relatórios anuais as empresas reportam sobre os incidentes, né? Então, isso não está sendo pedido na COP, na comunicação de progresso, mas isso é algo que a gente monitora como Rede Brasil. E ali no grupo de trabalho, né, está o Pacto Global, está a Transparência Internacional, está a Fundação Getúlio Vargas, o nosso pedido e a nossa observação, por isso se chama observatório, é justamente ver quem consegue reportar. O que a gente vê aí, em geral, é quando um caso é muito conhecido, em geral, as empresas tiveram que dar uma resposta pública e elas reportam, né? Mas a gente ainda vê isso como um tema tabu e a gente gostaria muito de trabalhar junto com as empresas para que isso não fosse mais um tabu e que a gente conseguisse falar sobre isso. E isso aqui também não tem uma pergunta específica sobre, mas está muito vinculado com o canal de denúncias. E é um outro tema que a gente trabalha muito também na plataforma e nos outros fóruns que a gente faz parte e representa o Pacto, que é super importante ter um canal de denúncia e que esse canal de denúncia ou de reporte seja usado, né? Muitas vezes a gente vê canais de denúncia que não são usados, tive 0 reportes. Não necessariamente isso é uma coisa boa, né? Você não ter reportes sobre corrupção ou outros temas que também o canal pode pegar, como assédio e etc., porque pode significar que as pessoas não confiam, ou que né, não está sendo usado, e o canal ele é o braço direito de um compliance, um braço direito de um programa de integridade, para ajudar justamente a ver aonde que a gente pode trabalhar mais treinamento, aonde que a gente pode aprimorar a nossa política, né? Onde que o bicho está pegando, onde que tem fogo que eu preciso ali trabalhar e apagar. Então, falar sobre o que acontece não é tão appealing, não é tão sexy às vezes, mas a gente precisa, e a comunicação de progresso ela está aqui justamente para trazer esse tema para as empresas também. Usando isso que a Ana disse, né, quando a gente fala, quando a COP fala, né, de coletagem de incidentes,
é justamente aproveitar os canais que vocês têm dentro da própria empresa, que é o próprio canal de denúncia, para coletar esse tipo de incidente. O que seria, né, exemplos de incidentes de corrupção? Você pode incluir aí tanto suborno comercial e propinas, extorsão e solicitação, né, de vantagens, né, em prol de algum tipo de benefício próprio e não coletivo, conluio, né, e peculato, entre tantas outras fraudes, né, ou situações suspeitas que possam incidir como uma prática de conduta antiética, né, que não estejam ali de acordo com os princípios da organização, de acordo com os princípios ou as políticas implementadas na empresa. Então, é importante, sim, coletar essas informações, né, que a COPA fala em incidentes, e mesmo os casos suspeitos, né, de corrupção, para que a empresa ela possa entender de forma mais abrangente cada situação específica e funcionar aí a melhoria contínua do seu programa de compliance, do seu programa de integridade, enfim. A gente fala aqui de forma mais abrangente programas anticorrupção, né? Além do que eu disse para vocês, a empresa pode escolher não divulgar essas informações, né? Ou de repente, por exemplo, não se aplica, né? Ou desconhecida, porque essa métrica não se aplica ao seu trabalho, né? Ao seu processo ali, seu fluxo de trabalho inicialmente, mas é preciso justificar, né? Trazer ali uma breve explicação nessa parte aqui de informações adicionais, por que ela considera não considera ali a não necessidade de divulgação.